importante também sempre salientar, e nós temos que todas as vezes salientar, é que o curso é completo, certo? Não é um curso de introdução, introdução a isso, introdução àquilo, como estudar latim, não sei o quê. Não, claro, isso aí também é ensinado, obviamente, mas não, nós ensinamos toda a língua, certo? Nós passamos por toda a gramática grega, toda a gramática latina e todo o vocabulário necessário e todas as questões estilísticas mais importantes. E vem uma outra parte por cima disso tudo, que já existe na forma atual da escola clássica, que é o nosso curso de Humanidades, que foi totalmente reformulado agora e que está mais ligado com as próprias aulas do idioma, certo? Não está mais tão deslocado, ligado aos livros mesmos, aos 12 livros que os alunos recebem físicos, né? Livros físicos e tal, de autores bastante variados, para que se possa ter uma boa ideia de cada um e de cada província assim, do conhecimento. E agora o curso de Humanidades, que também é um curso completo, ele visa dar todos os elementos culturais para que se possa entender a cultura grega e a cultura latina como um todo. Então são 60 aulas de humanidades gregas, 60 aulas de humanidades latinas, onde nós começamos ali tratando da geografia da Grécia e de suas colônias, da geografia do Império Romano, não de forma exaustiva, obviamente, não é um curso de geografia antiga, para isso nós precisaríamos de 60 aulas só sobre a geografia, falando de ventos, marés, clima, temperatura e tal, não sei o que, todo o relevo, hidrografia, não sei, nós damos uma boa noção na primeira aula e vamos passando, né, dando um panorama geral da história de Roma e do Império, um panorama geral sobre da história da Grécia, e vamos tratando de temas bastante importantes que facilitem, não é? Ou que possibilitem, melhor dizendo, a leitura desses grandes textos, como, por exemplo, um vocabulário mais específico sobre alimentação, outro sobre vestuário, outro sobre instituições, não é? Questões de direito romano, por exemplo, que dificultam muitíssimo a leitura de um texto antigo e medieval também, e tudo isso, né? Porque são coisas que não pertencem mais à nossa própria cultura e que nós temos que revisitar para que nós consigamos entender toda a própria cosmovisão dos autores que escreveram e de seus personagens, né? E tudo isso. Então, esse curso de Humanidades, digamos que ele vale por si só, o sujeito não precisa já saber latim e grego, mas ele pode agora, antes ele precisava saber, né? Essa foi uma modificação que a gente fez, era necessário ter estudado realmente os idiomas antes de partir para o nosso curso de Humanidades. Agora nós fizemos com que o aluno possa, ao mesmo tempo que vai estudando o idioma, ele vai estudando também as humanidades, né? Isso, pela parte didática, é muito interessante porque ele pode ir ampliando os horizontes e pode ir conhecendo mais a cultura latina, a cultura grega, e isso serve, inclusive, ajuda ele a mover os seus próprios estudos, né? Ele diz assim, poxa vida, eu ouvi ali falar na aula de humanidade sobre Plotino, eu ainda não consigo ler Plotino, eu estou aqui no meio dos meus estudos, né, de língua grega, mas eu vou persistir nos meus estudos de língua grega porque eu preciso ler Plotino, para dar um exemplo, né? Então agora o curso de Humanidades ele está um pouco mais integrado dentro do curso de idiomas, e o que faz também com que nós possamos nos referir um a outro, né? Então temos a aula de idiomas e temos a aula de Humanidades, e as aulas de Humanidades também se referem ao próprio conteúdo dos idiomas, assim como as aulas de gramática, as aulas sobre a língua, sobre o contexto. No fundo, é uma coisa só. A gente buscou uma unidade inteira, certo? Assim como, né, já que nós sempre indicamos iniciar com a língua latina, o curso de grego ele busca também, na medida que isso permitir, porque há muita gente que quer estudar só grego,
não tem problema nenhum também, mas busca também integrar uma coisa com a outra.